A proteína do soro do leite traz benefícios pouco conhecidos, mas depende do uso correto. Já ouviu que proteína do soro faz mal aos rins, aumenta o colesterol, não é natural ou só serve se treinar? Sou o Dr. Borja Bandera, especialista em endocrinologia e nutrição. Hoje vou ensinar como usar esse alimento funcional para melhorar colesterol, triglicerídeos, pressão e glicose. Hoje, em menos de 15 minutos, falarei sobre o que é a proteína do soro do leite e como ela melhora seus lipídios. Depois, como ela reduz sua pressão arterial. Em seguida, o controle da glicose. E por fim, vou te dar a orientação correta. Checklist para escolher a melhor proteína do soro do leite conforme seus objetivos. O que é a proteína do soro do leite e por que ela chama a atenção? A proteína do soro do leite, ou whey protein, é uma mistura de proteínas provenientes do soro do leite, que nada mais é do que o líquido translúcido obtido como subproduto durante a fabricação do queijo. A caseína coagula de um lado e o soro do outro nesse processo. Existem dois grupos principais de proteínas no leite, whey e caseína, sendo a caseína a mais abundante. E do ponto de vista bioquímico, o whey não é uma única proteína chamada whey protein, mas sim uma coleção de proteínas. A beta-lactoglobulina representa mais da metade e a alfa-lactoalbumina um quarto. Mas também temos frações menores de imunoglobulinas, que são imunoglobulina G e imunoglobulina. A imunoglobulina M representam cerca de 10%, além de componentes marginais como a lactoferrina ou peptídeos bioativos que possuem atividade imunológica. Por isso é funcional, falarei mais depois. Por que essa proteína ficou tão famosa na nutrição esportiva e mais recentemente na saúde? Bem, ela contém os 9 aminoácidos essenciais que, além disso, chegam rapidamente à sua corrente sanguínea. Chamamos isso de alta biodisponibilidade e ela também é rica em leucina, o que torna a leucina especial como aminoácido. Ela é o principal sinal que inicia a síntese proteica muscular via leucina. Por tudo isso, muitos autores se recusam a continuar considerando a proteína do soro como um suplemento e a veem mais próxima de um alimento funcional. Um alimento com propriedades benéficas para a sua saúde quando consumido corretamente. Agora sim, vamos ver essas propriedades que você jamais esperaria. A proteína do soro pode melhorar seu colesterol e triglicerídeos. Começou forte, com 65 estudos, com 3.822 adultos. Este avaliou suplementos de proteína do leite versus placebo ou sem intervenção, com doses de 30 a 60 gramas diárias por 2 a 24 semanas. Foram observadas melhorias modestas, mas consistentes. O colesterol total caiu cerca de 4 mg/dl e os triglicerídeos cerca de 6 mg/dl. Pressão sistólica cerca de 2 pontos ou 2 milímetros de mercúrio. O efeito foi mais evidente com o whey do que com a caseína, principalmente em pessoas com lipídios altos ou síndrome metabólica. A tradução prática é simples. São mudanças pequenas individualmente, mas positivas e somatórias, além de seguras quando você mantém o hábito e combina com uma dieta adequada e exercícios. Vamos quebrar um mito. Se o colesterol diminui é porque engorda menos que outras fontes de proteína. Se eu consumir proteína do soro ao invés de linguiça, tudo ficará bem. Isso é só parcialmente verdade. O soro do leite possui mecanismos que explicam esses benefícios que abordaremos em seguida. Mas antes, vou te perguntar, você tem pressão alta ou conhece alguém que tenha? Então preste atenção. Em um estudo de 6 semanas com 97 adultos com hipertensão primária, grau 1,50 gramas diários de soro do leite em 200 ml de água reduziram a pressão arterial em relação à maltodextrina. Veja a diastólica. A mínima caiu de 93 para 80 milímetros de mercúrio e a sistólica, a máxima, de 150 para 131 milímetros de mercúrio. Ou seja, passamos de falar em hipertensão para valores praticamente normais em um mês e meio. Se quer aprender a baixar a pressão arterial naturalmente, confira esta live recente com o cardiologista Dr. Veller, que vale muito a pena. É importante lembrar que esses estudos usam soro isolado ou concentrado, sem adição de açúcar, consumido como bebida e normalmente dissolvido em água, sem açúcares, adoçantes ou bebidas calóricas. Essa diferença é importante. Note também que o comparador neste estudo é a maltodextrina, uma fonte rica em carboidratos, prejudicial a sedentários e quem tem distúrbios metabólicos. Mas não é fácil substituir a proteína do soro do leite por algo similar sem calorias. Acabei de mencionar isolado e concentrado, e pode ser que você não saiba do que estou falando. Lembre-se que no final do vídeo eu deixo um checklist para você escolher uma boa proteína do soro do leite em menos de 1 minuto. São 11 passos que eu não quero que você perca. E quanto à glicemia? E se o whey protein fosse o novo vinagre de maçã? Lembra? Para regular a glicose pós-prandial?
Neste ensaio cruzado, gestantes entre a 20ª e 36ª semana que consumiram whey antes das refeições tiveram melhor glicemia após 30 minutos. 12 das 24 mulheres do estudo tinham diabetes gestacional, uma alteração no metabolismo da glicose que aparece durante e também como consequência em parte da gestação. Participantes ingeriram 20 gramas de whey ou placebo 30 minutos antes do teste de tolerância à glicose e depois, nos 5 dias seguintes. Elas usaram um monitor de glicose no braço e antes do café da manhã padronizado tomaram 10, 15, 20 ou 30 gramas de whey meia hora antes. O que ocorreu? E as conclusões? Durante o teste de tolerância oral à glicose, o whey reduziu o pico de glicose em 13 a 18 mg por decilitro e os níveis médios durante todo o teste em 5 mg por decilitro. Isso ocorria apenas em mulheres com diabetes gestacional, não nas saudáveis. Qual a ideia? Pois é, fazer uma pré-carga com 15 a 30 gramas de proteína do soro do leite, meia hora antes da refeição mais glicêmica do dia. Pode reduzir o pico de glicemia em perfis com hiperglicemia pós-prandial, ou que precisem melhorar de alguma forma sua glicemia, ou que tenham resistência à insulina, esse tipo de perfil. Mas, claro, se você acompanha este canal, precisa entender o porquê das coisas, não é? Sim, eu também. Então, por que funciona assim? Se você achava que só a proteína ajudava a ganhar massa muscular, saiba que há mais fatores envolvidos. Esses são os mecanismos. Consumir proteína do soro do leite afeta incretinas e insulina. O soro, rico em leucina e peptídeos bioativos, estimula peptídeo semelhante ao glucagon, um peptídeo inibidor gástrico e modula a secreção de insulina pelo pâncreas. Isso suaviza a curva glicêmica e melhora o sinal desse hormônio no tecido adiposo e no músculo. Além disso, ao ativar peptídeo semelhante ao glucagon, e peptídeo inibidor, gástrico há grande aumento da saciedade, reduzindo a ingestão calórica diária. Por isso ajuda na recomposição corporal, facilitando o déficit calórico. Também na prevenção da sarcopenia em adultos mais velhos, mesmo quando não é acompanhada de exercício físico, que também pode te ajudar a reduzir o risco cardiovascular ao diminuir fatores de risco, como a pressão arterial, a dislipidemia ou a disfunção metabólica associada à obesidade. É preciso usá-la corretamente, não de forma aleatória ou esporádica. Agora vamos à parte prática. Sempre consideramos a proteína do soro uma maneira de aumentar a massa muscular. Por isso, a maioria dos atletas consome após o treino, mas isso não é tão importante quanto se imaginava. Para obter os benefícios cardiometabólicos citados no vídeo, não há apenas uma forma válida, ou seja, cada objetivo tem uma forma. Para melhorar colesterol e lipídios, recomendo consumir de 30 a 60 gramas por dia em 2 doses, por exemplo, de manhã e à tarde. Para reduzir picos de glicose ou melhorar o controle glicêmico, tome-a 20 a 30 minutos antes da refeição mais rica em carboidratos do dia. Na paella de domingo, sugiro adicionar fibras e gorduras saudáveis para potencializar o efeito da refeição. Se o seu objetivo é ganhar massa muscular, então sim, tome-a depois do treino ou na refeição com menor quantidade de proteína do dia. Vou te ajudar a escolher a melhor. Em que focar? Confira 11 itens para escolher a melhor proteína do soro do leite. Primeiro, diferencie entre concentrado, isolapos, isolada e hidrolisada. Elas se diferenciam no nível de processamento, na quantidade de proteína e na quantidade de lactose e gorduras. Também, obviamente, no preço. A concentrada tem menos proteína, mais lactose e gordura, porém custa menos. A hidrolisada é pré-digerida e fornece peptídeos da proteína. Assim, possui melhor digestão, porém sabor amargo e preço mais alto. Para a maioria dos perfis que não têm uma patologia digestiva grave, eu escolheria um isolado, que é a opção intermediária mais equilibrada e é a que eu tomo pessoalmente. Em segundo lugar, busque fornecedores renomados, como Fonterra, Arla ou Volac. Em terceiro, prefira métodos de extração CFM, microfiltração por fluxo cruzado a frio. Isso preserva a integridade das frações proteicas bioativas, sem desnaturá-las. Para que seja um alimento funcional, isso precisa ser cumprido. Caso contrário, não será funcional. A proporção de proteína é alta, calculada dividindo os gramas de proteína pelos da porção e multiplicando por 100. Um concentrado deveria ter mais de 75 a 80% e um isolado, pelo menos 90%. Quinto, a dose efetiva de leucina por tomada. Tente garantir que tenha pelo menos 2,5 gramas a 3 gramas de leucina por porção. Sexto, uma lista curta de ingredientes. O ideal é proteína de soro concentrada, isolada, um aroma natural. Pode conter sucralose e emulsificante, só isso. Sétimo, desconfie de aminospiking quando houver glicina ou taurina soltas na lista de ingredientes. Isso, atenção, é feito para falsificar o conteúdo total de proteína e fala mal da marca, muito mal.
Oitavo, os melhores adoçantes são estévia e sucralose. Sempre recomendo sabores neutros sem adoçante, como a isolada nativa da Full Gas que uso. Na verdade, eu não gosto dos sabores secundários, porque realmente lembra que você está tomando um alimento, não uma sobremesa. Desacostume-se do sabor. Kinder, Nutella, biscoito. O que é isso? Nono, como emulsificante, a lecitina de girassol não dá problema se funcionar. Décimo, não deve conter maltodestrinas, óleos vegetais em excesso e espessantes. Mais simplicidade é melhor. E 11, marca conhecida por qualidade, transparência e cuidado com o produto. E agora sim, pessoal, me despeço. Obrigado pela sua atenção, obrigado por assistir a este vídeo. Nos vemos no próximo. Um forte abraço e vamos continuar nos empoderando.